debaixo da direção de Rompuy, junto com o irmão que perguntava hoje de Sarkozy e de Camerún e todos estes que são de... Olhe, disse assim: estenderá a sua mão, 41, entrará a terra gloriosa e muitas províncias cairão, mas estas escaparão da sua mão. O irmão não está vendo? Não está. Onde que está? Irmão José Luiz. Babá. Ô, irmão. Vai. É porque ela é que perguntou, eu queria ler. Sim. Ô, irmão. José Luiz. Aqui é a parte que você perguntou da Jordânia. Então, e escute lá como a primavera árabe já está adiantando parte disso. Então, entrará, vem falando do verso 31, já é o anticristo. Daniel 11:31. Se levantarán de sua parte tropas que profanarán o santuário e a fortaleza e tirarán o contínuo sacrifício e colocarán a abominação desoladora. Este é o ponto-chave da profecia que Jesus falou. Quando virdes isto, e aí começa a descrever a grande tribulação a partir do 31. O anticristo, quando disse o rei fará sua vontade, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará maravilhas, prosperará. Que fala o Paulo que se sentará no templo de Deus como Deus. Mas a tribulação começa aqui, quando se tira o contínuo sacrifício e se coloca a abominação desoladora no verso 31 do 11. E aí começa a descrever a grande tribulação até a ressurreição final, quando se levanta Daniel no fim dos dias. Então, aqui começa a descrever a esse personagem e diz aqui: entrará na terra gloriosa e muitas províncias cairão, mas estas escaparão da sua mão. Edom, que é o sul de Israel agora, que era Edom, e Moabe, que é a capital, é Jordânia do Sul, e a maioria dos filhos de Amon, que Amon é Amã, a capital da Jordânia. Então, esses são que escaparão do anticristo. Mas olhem os que não escaparão, e olhem o que aconteceu, já começou a acontecer com a primavera árabe. Estenderá sua mão contra as terras, por isso, todo o que já tem acontecido, e não escapará o país do Egito. Se apoderará dos tesouros de ouro e prata e todas as coisas preciosas de Egito, e os de Líbia e de Etiópia eles seguiram. Olha isso. Olha isso aí. Então, aí está falando claramente disso. Não? Então, Daniel, Daniel é o que estamos vendo. Então, em Isaías, há uma profecia, acho que aqui fala, mas porque tem uma parte aqui no final, só que esta não tem subtítulos, por isso. Não, está difícil. Mas se você me presta a minha. E a minha tem outra lá que tem subtítulo. Essa Bíblia em espanhol que está lá uma. Mas tem uma em espanhol. Não, uma minha. A tuya? Sim, velhinha, já vem velhinha, mas que está em espanhol. Porque é que aqui não divide os pedaços e me demoro mais em encontrar. Lá você vai direto. Então aqui começa a falar de Moabe, não? Egito, proclama Moabe, e proclama muitas coisas. La estoy mirando para ver cuál era más antigua, pero no. Sí que sabe cuál era. Esta. Es que este es portugués y este es español. Então, aqui. Aqui ele gera uma senha de segurança. Eu vou ter que buscar aqui atrás. Vamos ver aqui. Esse livro é de quem? É meu?
Não sei se é meu, né? Tentaram olhar. Vai colocar seu nome. Daqui a pouco vai desaparecer aqui, né? Tô até vendo a cara de quem. Terminou ainda, irmão? Então nem precisa montar rede, né? Faz direto. Exatamente isto. Isaías 15 e 16, mas a parte 16. Isaías 15? Sim. Isaías 15 e 16 é a profecia sobre Moab, não? Que é Jordânia do Sul, Moab. Porque Moab, você sabe que era um filho de Lot, e Amon era o outro filho de Lot. E eles são, hoje, as províncias que se escapariam seria Edom, que pertence ao sul de Israel, e escaparia Moab e Amon. Escapariam do anticristo. Então disse aqui, e Jesus falou, quando vejais Jerusalém rodeada de Egito, fugir aos montes. Para onde fugiram eles nos anos 67 a 70? Os 3 anos e meio. Fugiram para a Peña na Jordânia, porque tanto Daniel como Isaías falam fugir para lá. E escute a profecia. Isaías? De Isaías 16. Vou ler em espanhol devagar. Enviad cordeiro ao Senhor da terra. Mas lembre-se que desde o verso 15:1 é profecia sobre Moab. Sim. E essa profecia do 15 continua no 16, para o tempo do anticristo. E diz assim: enviai cordeiro ao Senhor da terra, de Sela, do deserto, ao monte da filha de Sião. Que é essa expressão, enviai cordeiro? A maneira antiga de fazer pacto era esta tribo, este príncipe, este rei, envia um cordeiro ao outro, é sinal de querer fazer pacto, uma sinal de entrar em pacto, em aliança. Então diz aqui: qual ave espantada que fuge do seu ninho, assim serão as filhas de Moabe nos vados de Arnon. Nesses tempos difíceis de... Então, o que deve fazer Jordânia? Olha que Deus fala, e os irmãos em Cristo já estão fazendo isso. Já estão construindo refúgios para Israel. Irmãos da Jordânia. Então disse aqui: reúne conselho. Olha que fala disso para a Jordânia. Reúne conselho, faz juízo, coloca tua sombra, escute essa parte, coloca tua sombra em meio do dia como à noite. Então Moab tem que fazer uma sombra do dia como se for à noite. Você tem que proteger, cobrir. Isso é o que sigue acá: esconde os desterrados, não entregues os que andam errantes. Morem contigo, meus desterrados, ó Moab. Sê para eles escondedeiro da presença do devastador. Porque o atormentador fenecerá, e o devastador terá fim, o pisoteador será consumido de sobre a terra, e se disporá o trono em misericórdia, e sobre ele se sentará firmemente no tabernáculo de Davi, quien julgue e busque juízo e apressure a justiça. Esse é o Messias. Então, antes da vinda do Messias estabelecer um milênio, Moab é aconselhado e mandado por Deus fazer pacto com Israel para esconder o fugitivo no tempo do anticristo, que é o devastador, o fenecido, atormentador. Então, aí está onde que vão fugir. E é aí, quando se cumpriu a primeira parte tipológica, porque o ano 70 era a tipologia da grande tribulação. Para onde que fugiram? Quando Jesus falou: quando virdes Jerusalém rodeada de exércitos,
fugir para os montes. Esse é o conselho de Jesus. Jesus falou essas coisas. Ele não somente falou, bom, confia em mim que eu vou ver o que eu vou fazer. Não, ele mandou, vai embora para os montes, fuja nos montes. E que fala Apocalipse 12? Que a mulher lhe foram dadas as 2 asas da grande águia para que voasse diante da serpente ao deserto. Voasse diante da serpente ao deserto. E isso foi o que fizeram os cristãos. Os cristãos, quando viram Jerusalém rodeada, fugiram para onde? Para os montes. E que disse Jesus? Se está no campo, não volte para a cidade. Como que disse, fique no campo. Nem sequer torne a cidade para pegar uma túnica, nada, uma capa. Nada. Não volte para trás. Vá embora. Fique no campo. Vá para os montes. Essa é a diretriz de Jesus. Não somente ele disse, eu vou cuidar de você. Sim, mas ele manda sair os montes aos de Israel, os que estão em Israel. E diz, se vos perseguem numa cidade, fugi a outra. Vos perseguem em outra, fugi a outra. Vos perseguem em outra, fugi, que não se acabará na cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. São instruções específicas. E olha vou ler aqui esta passagem aqui, escuta aqui. Esta outra do Senhor. Disse aqui, verso 20, do 26, 20 a 26. Que capítulo? Não, de Isaías. 26 capítulos, mas verso 20 e 21. Olha o que fala dele. Anda, povo meu, entra em teus aposentos. Fecha tras ti as tuas portas. Esconde-te um pouquinho, por um momento, em tanto que passa a indignação. Porque eis aqui que Yahvé sai do seu lugar para castigar o morador da terra, pela sua maldade contra ele. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ela, e não encobrirá jamais seus mortos. Isso, palavras de Deus. São palavras de quem? De Deus. O que está mandando Deus? O que está mandando Deus? Agora, olha isso. A mulher será nas 2 asas da grande águia. Para quê? Para que voe diante da serpente. Dice, se você vê a armadilha lá, você não vai passar lá. Se a ave vê a armadilha que estão armando, o avisado vê o mal e se afasta. E isso é instrução de Deus. E aqui diz claramente, anda, povo meu, entra em teus aposentos, fecha tras ti as tuas portas. Se esconde um pouquinho, por um momento, em tanto que passa a indignação. Porque eis aqui que Yahvé sai do seu lugar para castigar o morador da terra pela sua maldade contra ele. E a terra descobrirá o sangue derramado sobre ele e não encobrirá jamais os seus mortos. E que diz Apocalipse 12, que é a pergunta do irmão? Dice, a terra ajudou a mulher. Abriu sua boca, engoliu o rio que a serpente lançou contra ela. E que disse também o Senhor? Que se lhe deu as 2 asas da grande águia. Quem é a grande águia? E o próprio Deus. Olha, você vai ver o nome e vai ver quem que é a grande águia aí. Vem a segunda. Na segunda não, vem a terça, quarta. Não é pra não. Aí no capítulo, acho que é 32, que fala daquela grande águia. 32:11.
como a águia que cita sua nidada, revoloteia sobre seus pollos, pintinhos, estende suas asas, os toma, os leva sobre suas penas. Javé só lhe guiou, e com ele não houve Deus estranho. O fez subir sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo, e fez que chupasse mel da penha, e azeite de duro pedernal, mantequilla de vacas, leite de ovelhas, com grossura de cordeiros, carneiro de Bazã, maitos cabríos com o melhor do trigo, sangue da uva. Quem que fez isso? É Javé. Esse, o Altíssimo, é esse como águia que cita sua nidada. Essa é a grande águia, propriamente. E então, que diz Apocalipse 12? Se lhe deram a mulher para os últimos 3 anos e meio. Se lhe deram a mulher as 2 asas da grande águia. Para quê? Para que voasse diante da serpente ao deserto. Voasse antes da serpente. Diante. Ela tem que se adiantar. Diz a Bíblia assim: se morde a serpente antes de ser encantada, de nada sirve o encantador. Então a mulher se lhe dá as 2 asas da grande águia, com a intenção de que ela voe diante da serpente ao deserto, onde é sustentada 3 anos e meio. Mas não todos fugem, fica o resto. E esse que fica, o maligno vem com todo o ódio para pegar a esses que ficaram, que não fugiram a tempo. Veja, aí está Apocalipse. Você pode ler aí Apocalipse 12. Apocalipse 12. O que fala aí? Diz. 15, né? Sim. Desde o 14. Então diz, podemos ler desde o 13. Quando viu o dragão que tinha sido arrojado à terra, sim, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. Você é a mulher. E se lhe deram a mulher, isso é quando cai o dragão, as 2 asas da grande águia, para que voasse, para que ela voasse de diante da serpente ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e a metade de um tempo. 1260 dias, né? E a serpente arrojou da sua boca, traz a mulher, Lá na frente. água como um rio, para que fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher. Pois a terra abriu sua boca e tragou, engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Então, o dragão se encheu de ira contra a mulher e se foi a fazer guerra contra o resto da descendência dela, que ficavam, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, isso que diz a Escritura. Mas, irmão, assim, então o deserto, embora possa se interpretar que é um lugar físico lá, porque é um lugar para ser sustentada durante a grande tribulação. mas nós estamos aqui, então nós Sim, nós estamos aqui. Não é que eu não estou falando que nós tenhamos que fugir a um lugar físico. Os que estão lá na aldeia, aí ele vai em um lugar físico, como fez os cristãos, fugiram para a Jordânia. Eles para lá virão. E agora para o tempo do Antigo, porque o tempo do ano 70 foi uma figura da grande tribulação. Os que estão lá fugiram. Para lá que vão. Para onde fugiram? Para a Teia. Onde que é Teia? É Jordânia.
Então, isso foi uma obediência por ordem específica de Jesus, que estava baseada na Bíblia. Agora, a Bíblia fala em mais de um lugar, já vimos o caso de Daniel, então, as províncias que vão escapar, e as províncias que vão ser assoladas, que são do sul, porque o norte da África é o começo do sul, junto com o Negev. E aí começou que a chamada Primavera Árabe é o avanço da Europa sobre o sul. E aí está Egito, e está os outros países, está a Líbia, e já começou a acontecer. Mas para nós que estamos aqui, sim, nós que estamos acá, então nós temos que... Sim, ou seja, existe um princípio bíblico. Qual é o princípio? Você não vai poder comprar nem vender sem a marca da besta. Bom, e isso está muito acima, se você sabe as datas dele. Só Deus pode retrasar. Então, que você vai, na última hora, quando chegou a hora de olhar o seu dinheiro que tem no banco, agora vai tem ficar que preso. se converte em moeda virtual para ser usado através de China. Então você... Já estamos avisados. Agora você vai esperar até que isso aconteça? Não, vamos... Então a coisa é isso. Que uno tem que saber, que uno tem que fazer previsão para a sua família. Por exemplo, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz: disponto as labores em teus campos e depois edifica a tua casa. O que significa isso? Que nós temos que ocupar de preparar primeiro labores para comer antes de edificar a casa. Porque você agora come porque você vai ao supermercado e compra. Mas se de aqui em breve você não vai poder comprar com a marca da besta. A menos que queira comprar com ela e tem que receber a marca. E isso já está sendo preparado. Está feia a coisa ali. Sim. Irmão, eu te fazer uma pergunta. E quantas primícias ele diz dos 144 mil? E sim, essas são das tribos de Israel. Nas duas citações, irmão. Porque são duas citações no Apocalipse, né, dos 144 mil, né? As duas vezes são as sim, tribos. mas as duas citações têm que ter em conta o seguinte. No capítulo 7, que é a primeira citação, aí descreve a grande tribulação, porque a grande tribulação é o sexto selo. Primeiro terremoto global e termina. E quem vai se manter em pé? Eles escondendo-se nos bunkers, nos buracos da terra, que já estão trabalhando hoje em dia a principal engenharia que está em auge é engenharia de bunkers. Sim. Bunkers. Já quando veio o ano passado, 27 de setembro, já entraram nos bunkers porque pensavam que a passada do L inimigo virar o campo magnético da Terra. E o primeiro a entrar foi Obama. E o primeiro que leu antes de entrar foi o Salmo 46. Ainda que a Terra se abale e tal. E Bush estava ao lado quase chorando, o filho, W. Bush. E se reuniram os grandes elites da Terra no aeroporto de Denver, porque lá é onde começam os bunkers principais. E estiveram nos bunkers até 11 de outubro. Você lê isso na revista Europa Union Times, que saiu na internet. Eu li de lá. Aí eu li. Por causa do Helenim. Porque eles pensavam que Helenim era um cometa. E resultou que era um buraco preto, era pior que um cometa. Seria isso o segundo sol, irmão? Esse Helenim aí? Segundo o quê? Segundo o sol que tem nos vídeos aí? Não, o assunto foi que o Sol enviou uma chamarada para engolir Helenim. E aconteceu o contrário. Helenim engoliu a chamarada do Sol e deixou um buraco no Sol. Isso. Essa chamarada eu vi. Sim, você viu isso? Você viu? E então, quem fala aí? Uma explosão. Então eles falam no sexto selo,
dice que vem aquele terremoto que é magnético, não somente telúrico. Um terremoto telúrico é por causa das placas tectônicas da Terra que se acomodam e são terremotos localizados. Mas um terremoto magnético é porque se muda o polo magnético da Terra. Então o planeta se volta bruscamente. E isso é terrível. E eles esperavam isso porque já o magnetismo já está se correndo. Já o polo norte magnético já não está no Oceano Ártico, já entrou na Sibéria. E já as borboletas, as abelhas estão se perdendo, animais estão perdidos porque eles se guiavam pelo campo magnético da Terra. E o sexto selo é justamente isso. O sexto selo é a mudança. É um terremoto magnético. Global, diz, fugiram as ilhas, foram removidas as ilhas, as montes, geografia, tudo. Esse seria o último terremoto? Não, esse é o terremoto para iniciar a tribulação. O último é o final da tribulação, que é o sétimo flagelo. Esse é o último. Que é o mundial mesmo. Os dois são mundiais, só que um é o sexto selo e outro é na sétima taça. Irmão, segundo a trombeta, o irmão acredita que é aquela plataforma de petróleo lá no Golfo do México? Não, irmão, esse é muito pouco. A segunda trombeta é mais do que isso, porque cai a terra. Não é uma plataforma que explode, é uma montanha que cai a terra. É porque, pela minha tradução, fala assim, uma coisa como uma montanha, né? Assim, uma coisa. É exatamente, sim. Como uma montanha em chamas, né? Sim, e isso foi terrível. Isso tem sido terrível. Então a Bíblia fala essas coisas e não pode dizer que não está escrito. Agora que Deus não dá instruções, não pode dizer. O que disse Deus enquanto a pão, enquanto a água, que é a economia física que se necessita quando você não pode comprar? O que diz a Bíblia? Diz, come teu próprio pão, bebe a água do teu próprio poço. Claro que isso também se aplica alegoricamente a outras coisas, né? Mas também, se se usa alegoricamente, também literalmente tem valor. Sim. E uma dúvida,